Vocês estão vendo aí a tela do exercício? Sim, professor. Tá. Olha só, aqui tem um exercício de tipo de estudo, né? Para vocês... quem quiser treinar e identificar aqui os tipos de estudo, tá? Então, tem aqui desenho, tipo. Desenho, ele é observacional experimental, tá? Tem que dizer se ele é observacional ou se ele é experimental. Aí o tipo, se for observacional corte, caso controle, ecológico, prevalência, a unidade de observação, se é agregado ou individual, e o momento da mensuração, se é transversal ou longitudinal, tá? Só que isso tudo tem na aula, tem como vocês verem. Agora, eu queria entrar em mais uma questão de cálculo, para a gente, que aí vai vir na prova. Vou até marcar logo de antemão aqui o que é isso aqui, tá? É letalidade. Ok? Então, bora entender aqui essa questão, que é o seguinte, olha. Em um país asiático com população de 6 milhões de pessoas, né? 6 milhões, 10 elevado a 6, né? Então, eu tenho que ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, tá? Aí eu tenho 6 milhões de habitantes, tá? Então, 6 milhões de pessoas, 60 mil mortes ocorreram durante o ano, terminando em 31 de dezembro de 95. Então, ocorreram 60 mil mortes no ano de 95. Tá? Estas incluíram 30 mil, né, metade, morreram por cólera. Por cólera em 100 mil pessoas que estavam doentes. Aí ele pergunta assim, qual foi a taxa de mortalidade específica por cólera? Isso aqui a gente vai ver indicadores de saúde. Tá? Mas é muito fácil, porque a mortalidade, né, o que é específico por cólera? É causada por cólera. Então, eu quero saber da população, né? Então, essa taxa de mortalidade não vai cair na prova isso, tá? Pode cair isso aqui na segunda avaliação, tá? Que é um indicador de saúde. Então, essa taxa de mortalidade por cólera, ela é simplesmente o número de óbitos, a gente vai ver isso. Claro que por cólera, dividido pela população sob risco. Quando eu digo assim, a população de onde saíram os casos. Nesse caso aqui, eu tenho quantos óbitos por cólera? Está falando aqui, óbitos por cólera. São 30 mil. Tá? E qual é a minha população nesse local? 6 milhões. Aí eu efetuo esse cálculo, certo? E aí eu encontro lá um valor aqui, vai dar, sei lá, vai ficar aqui 1/3, né? Divide aqui por 2. Se cortar esses zeros aqui, aí dividir 3 por 3 dá 1. 3 por 6 dá 2, né? E aí esse zero aqui de baixo
vai dar basicamente 0,5. Aí anda mais duas casas, vai ficar assim 0,0005. Resumindo, isso aqui vai ficar assim, 5 casos. Aí aqui eu vou multiplicar por 10.000. 5 casos por 10.000. Aí eu encontro essa aqui que é o indicador. Então, a mortalidade por cólera foi 5 casos a cada 10.000 habitantes. Tá legal? Aí isso aqui a gente vai ver indicador de saúde. Pode ver que é parecido. É parecido com a incidência. Ela é uma medida de incidência, só que ela são indicadores específicos. Alguns mudam isso aqui, né? Esse denominador aqui ele vai mudar, mas a gente vai estudando lá os indicadores e as interpretações, mas são medidas de frequência também, tá? Mas isso aqui que é o que vai vir na prova de vocês, tá? Então, se não aprender aqui comigo, estuda aí na internet, em algum lugar, que é a letalidade, tá? É bem simples. Eu vou pedir para te calcular na prova. No caso aqui, é a letalidade da doença, da cólera, na verdade, né? E aí, eu vou pegar, na letalidade da cólera, eu vou pegar os óbitos. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Peraí. Tu vais pegar o número de óbitos, tá? É por cólera, tá? E vai dividir pelo número de casos de cólera. Ok? Número de casos de cólera. Tá? Então, se eu olhar aqui no texto, quantos óbitos por cólera ocorreram? 30.000. Ok? Quantos casos de cólera? Então, 30 mortes por 100.000 pessoas que estavam doentes. Doenças de quê? De cólera, que é a doença que ele está falando. Tá? Então, aqui fica 100.000. Tá? Aí, logo, aqui a minha letalidade, se eu cortar aqui, né? Fica 30%. Então, a cada 100 pessoas doentes, morrem 30. 30 morrem. Né? Então, de cada 100 pessoas com cólera, 30 morrem. Tá? Isso aqui é a letalidade da doença. Pode botar assim só o L, tá? Do cólera. Tá ok? Então, olha só, eu vou pedir para vocês calcularem a letalidade. Então, por exemplo, eu te dou dados do Covid. Olha, ocorreram tantos casos, morreram tanto no Pará, no Brasil, no mês de janeiro, no mês de setembro do ano passado. Né? Eu posso dizer assim, olha, no Pará, no Amapá, no Amazonas, qual dos dois locais teve maior letalidade? O Covid teve maior letalidade. Aí tu vai fazer a letalidade do Pará, a letalidade do Amazonas. E aí tu vai ver lá e tu vai comparar, vai dizer, olha, foi maior no Pará, foi maior no Amazonas. Ou então, qual a letalidade no Pará, no Brasil? Aí tu vai marcar lá, olha, é tanta. Enfim, sempre vai dar alguma coisa assim, ó. Tá? O numerador é menor, geralmente as pessoas sobrevivem, né? É difícil ter uma letalidade de 100%, né? Mas, assim, tem doença que tem tipo de câncer que tem uma fase dele que é 100% de morte, assim, né?
É bem difícil recuperar. Né? A raiva também, né? Tem uma fase da infecção pela raiva que não tem cura mais. A pessoa, o desfecho dela é a morte. Tá legal? Então, assim, tem várias doenças, tem vários problemas, e não esqueçam disso. Eu tenho que pegar óbito pela doença e o número de casos da doença. Entendeu? Não pode estar diferente isso aqui. Tá ok? Então, uma questão simples para vocês resolverem, tá? Só cuidado que é a letalidade. Tá? Lembra do termo arma letal? É aquela arma de borracha, por exemplo. A arma de borracha, ela tem baixa letalidade, não é isso? Porque se tu der tiro em 10 pessoas, não morre nenhuma. Ou, sei lá, se morre alguém com tiro de borracha. Tá? Agora, por exemplo, a bala lá de... A, a arma lá com bala de verdade, vamos dizer assim, né? Não sei nem o termo exato. Se tu atirar em 10 pessoas, é capaz de morrer 9. Morrer 8, sei lá. Porque tem uma alta letalidade. Aqui tem uma baixa letalidade. E aqui tem uma alta letalidade. Esse raciocínio é o mesmo para a doença. Né? Então, o infarto, de 10 pessoas infartadas, quantas morrem? É a letalidade. Tá? Morrem de infarto, tá? Não pode ser de outra causa, tem que ser a mesma doença. Isso aqui, tá? É uma questão tranquila e simples. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo, né? Professor, Oi. só me confirme, a letalidade é óbito por quantidade de doenças, é isso? É, exatamente. Tá, obrigada. Óbito por doença. Tá? Tem que ser a mesma doença. Tem que ser o mesmo óbito pela causa daquela doença, né? Que tem que ser a mesma doença. Tá, aqui tem justamente o trabalho de vocês, tá? Então, vamos lá. Aqui no trabalho de vocês, essa parte aqui, a gente não vai usar, tá? Por quê? Porque a gente ainda não estudou isso aqui. Então, eu deixei até marcado lá no arquivo, tá? Eu coloquei esse quadro lá no Word, tá? E aí, então, essa parte toda aqui a gente não vai usar porque a gente ainda não estudou. Aí a gente vai fazer isso aqui só no outro, tá? No outro semestre. No outro bimestre, né? Na verdade, depois da avaliação. A gente já vai ter essas informações aqui. Tá ok? Então, aqui, o que acontece? Vocês vão lá na aula e peguem o conceito, então tem que preencher aqui as características dos estudos. Essas características são as principais, né? Então, a definição do estudo ecológico. O que é um estudo ecológico? É um estudo que se analisa, né, o total de casos agregados a partir de dados secundários, né, separado por região, por período, enfim, tem lá o conceito aqui para vocês verem, tá? O caso controle também tem um conceito lá na aula. Vocês podem pesquisar, é um tipo de estudo observacional que começa assim assado, não sei o quê. Aí qual é o principal objetivo? Então aqui, ó, gerar hipótese etiológica é o principal objetivo do estudo ecológico, tá? Gerar hipótese etiológica. Aqui, do transversal, pós-transversal ou de prevalência. Qual é o principal objetivo? Identificar a prevalência da doença e estimar os parâmetros de exposição. Tá? Qual é a medida de frequência que eu utilizo? No estudo ecológico, pode ser incidência ou prevalência. Tá? Qual é a medida de associação? Não tem nenhuma, porque aqui a gente faz um gráfico de correlação. Lembra? Então, não é uma medida, é uma análise estatística com gráfico de correlação, tá?
Então, a gente usa o gráfico de correlação para analisar os dados. No estudo transversal, aí vocês já sabem, né, que a medida de frequência é a prevalência e a medida de associação é a razão de prevalência. Aí o CORT tem um conceito. Qual é o principal objetivo? Aí vocês vão ver lá, identificar a etiologia ou a casualidade da doença, né? Procurem lá nas aulas, no material. Qual é a medida de frequência que eu utilizo? Aqui no CORT, pessoal, é o quê? É a incidência. Tá? É a incidência da doença, vocês já sabem disso. Se eu faço um estudo de CORT ou de segmento, ele me devolve a incidência. Qual é a medida que eu uso de associação aqui? A razão de o risco relativo e o risco atribuído, tá? Eu vou perguntar para vocês o risco relativo, vou pedir o cálculo. Dá uma questão e vocês calculam o risco relativo. Tá legal? Tem que fazer a tabela, colocar os dados e aplicar o cálculo. Tá legal? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar esse arquivo, tá? Lá na plataforma, tá? Vale 3 pontos. Vocês vão baixar esse arquivo, vão montar grupos de 3 a 4 alunos, tá? Aí vocês vão pegar isso aqui, vão enviar para o representante de turma. Tá? Com o nome dos alunos, isso aqui preenchido. E aí o representante vai enviar para mim. Ok? E aí eu vou pegar, vou avaliar a resposta de vocês e vou dar a nota que vale 3 pontos. Tá legal? Pode enviar pelo WhatsApp, não tem problema que fica salvo lá e dá para a gente, como vai ser uma página, tá? Então é pequeno, dá para a gente fazer a avaliação ali pelo celular mesmo. Tá? Dá para a gente olhar e fazer a avaliação. Tá legal? Quem é representante da turma de vocês? Sou eu, professor. Deixa eu ver quem é esse eu. É a Andressa? Isso. Eu já tenho o teu zap, né? Não, acho que não, porque eu não tenho o seu. Que alguém me Eu posso te passou dar o o meu. zap, lembra? Oi? Alguém me passou no primeiro dia de aula. Foi? Alguém me passou o WhatsApp no primeiro dia de aula. Da representante. Não era você, no caso, né? Não, não foi eu que lhe passei o meu. Meu Tá, número. bora ver se dá para mandar uma mensagem privada aqui. Te mandar um oi. Aí tu responde aí o teu número, que aí eu salvo aqui, tá? Tá bom. E aí eu te mando um oi lá no zap e tu salva meu número. Tá, depois eu vejo lá a mensagem. Vamos lá. Então, bora fazer aqui, ó, esse estudo aqui, ele pede a razão de chance, tá? Que a gente vai ver para a próxima, depois da nossa avaliação. Aqui também é um estudo de caso-controle, tá? Que a gente vai ver depois. É bem parecido com o que a gente faz, tá? Mas ele pede a razão de chance. Isso aqui é odds ratio, é a razão de chance, tá? E aqui tem um estudo de coorte que ele mede, ele quer saber a medida de associação, né? O valor e a interpretação. Então, bora ver isso aqui agora. Então, vamos lá. Olha, o estudo de coorte analisou a utilização de anticoncepcionais orais. Então, a minha exposição é o anticoncepcional oral. Não, a minha exposição que eu quero dizer é a exposição, tá? E o meu desfecho é a infecção urinária.
Então, eu quero saber se o anticoncepcional pode estar associado ou pode ser um fator causal de infecção urinária, tá? E ele já diz aqui, ó, estudo de corte. Ele já vai lá e diz, olha, foi feito um estudo de corte. Então, analisou-se a utilização de anticoncepcional oral, desenvolvimento de infecção urinária, entre 2.390 mulheres, com idade entre 16 e 49 anos, livre de infecção, tá? Então, claro que o estudo de corte começa, ninguém está doente, tá? É no início do estudo. 482 eram usuárias de anticoncepcional orais, tá? No inquérito inicial. E 1.908 se declararam não usuárias. No primeiro segmento, 27 mulheres pertencentes ao grupo de usuária haviam desenvolvido infecção urinária. Enquanto que entre as não usuárias, 77 haviam desenvolvido infecção urinária. Que medida de associação seria apropriada nesse estudo? Qual o seu valor? Interprete. Olha, o estudo é de corte, então ele me devolve a incidência. Né? A incidência, eu posso calcular com a incidência, eu posso calcular o risco relativo, posso calcular o risco atribuído e posso calcular a razão de chance, o que é odds ratio. Isso aqui a gente ainda não viu, né? Então a gente não vai se guiar aqui por isso. Mas dá para calcular o risco relativo e dá para calcular a razão de chance. Tá? Então vamos lá. Só que para eu fazer essa questão, eu preciso fazer a tabela. Né? Então, bem aqui, eu vou desenhar a tabela para a gente fazer com calma. Tá? Essa tabela. Eu acho que eu vou fazer bem aqui, peraí. E aí eu coloco o risco aqui para baixo, para o lado. Então, eu vou desenhar aqui a tabela, tá? Fica muito mais fácil da gente resolver a questão. Aqui em cima eu tenho infecção urinária, tá? Aqui eu tenho anticoncepcional. Aí aqui seria usa. Aqui seria não usa, que é o não exposto. Aqui seria a pessoa que tem infecção. Aqui é a pessoa que não tem, que é o total. Tá ok? E aí vamos lá. O que a gente tem aqui? Ele fala aí o seguinte, olha. Entre 239 mulheres. Então, bem aqui ele fala esse número aqui para ti, ó. 239 mulheres foi o total de pessoas estudadas. Então, bem aqui eu tenho, olha, 230... 200 não, pessoal, já estou viajando aqui. 2.390. 2.390 mulheres foram estudadas, tá? Livres de infecção urinária. E aí elas foram acompanhadas. Desses 2.300, 480 eram usuárias. Eram usuários. 4.482 eram usuárias. Tá? E 1.908 aqui se declararam não usuários do anticoncepcional. 1.908 se declararam não usuários. Tá? Quando eu somo aqui, tem que dar esse total aqui. 482 mais 1.908 tem que dar 2.390. Tá ok?
Aí ele vem falando aqui, ó, 27 mulheres pertencentes ao grupo de usuária haviam desenvolvido infecção urinária. Então, das usuárias aqui, 27, ó, desenvolveram infecção urinária. Tá? Bem aqui é um U de infecção urinária. Enquanto entre as não usuárias, 77 haviam desenvolvido infecção. Então, aqui entre as não usuárias foram 77. Aí, qual foi o total de pessoas, né, que tiveram infecção dentro da amostra toda, independente da exposição? Aqui, olha, dá 4, vai 1, aí 3 mais 7, né, dá 10. Então, dá 104. Então, eu posso achar esse valor aqui, isso aqui é o A, né? Aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D. Eu posso achar o valor de B e de D? Posso, mas eu não vou usar. Para calcular o risco, eu não vou usar. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a incidência de quem usa e a incidência de quem não usa. Então, aqui, a incidência de quem usa, ela é igual a quanto? É o número de casos, tá? É o número de casos pela população sob risco. Né? Então, aqui, eu vou ter a seguinte situação: 27 casos de infecção urinária por 482 mulheres usuárias que usam anticoncepção oral. Tá? E a incidência em quem não usa, mulheres que não usam anticoncepcional. Como é que vai ficar? Aí, mais uma vez aqui, olha, é o número de casos de infecção pelo total de não usuários. Do total de não usuárias, quantas tiveram infecção urinária? E aí eu venho para cá e coloco os dados, olha. 77 sobre 1.908. Tá ok? Aí vamos lá, como é que fica esses cálculos aí, olha? Vai ficar 27 dividido por 482. Aqui no meu vai dar 0,056. 0,056, vou multiplicar por 100. Aí eu vou ter aqui 5,6%. Tá ok? Bora ver aqui embaixo agora. Aqui embaixo vai ficar 77 dividido por 1.908. Deu aqui 0,040. Então, aqui deu 0,040. Vou multiplicar também por 100, tá? E aí eu vou encontrar 4%. Tá ok? Aí a questão agora é o seguinte. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui e vou calcular o risco relativo. O risco relativo vai ser a incidência no exposto, que é quem usa, pela incidência no não exposto, que é quem não usa. Eu já sei que no exposto, que é quem usa, é 5,6 e no não exposto é 4. Aí, quando eu divido isso aí, vai dar 1 alguma coisa, né? 5,6 dividido por 4 dá 1,4. Tá? Aí o risco atribuído. O risco atribuído, ele é a subtração, né?
eu vou pegar a incidência em quem usa, que é o exposto, subtrair da incidência em quem não usa. E aí vai ficar 5,6 menos 4. E aí vai dar para mim quanto? 1,6. 1,6 no caso aqui é por cento, tá? Não é isso? 1,6% e aqui 1,4%. Então, aqui 1,6% dos casos são atribuídos ao uso do anticoncepcional. Tá? E aqui, quanto mais, tá, o uso de anticoncepcional é quantas vezes maior que no quem usa comparado a quem não usa. Deu maior que 1? Deu maior que 1? Deu. Então, eu vou dizer o quê? Que o anticoncepcional, né, eu vou dizer que a exposição ela é o quê? Fator de risco ou proteção? Alguém sabe? É um fator de risco para o desfecho. Qual é o desfecho? O desfecho é a infecção urinária. Tá legal? Então, eu consigo saber se uma exposição se ela está associada, se ela pode ser um fator de risco para um problema. Dessa forma, calculando aqui o risco relativo. Então, vocês viram, por exemplo, o que pode acontecer aqui, né? O anticoncepcional, há uma hipótese de que a mulher, por usar o anticoncepcional, talvez ela se exponha mais à atividade sexual sem camisinha. Pode ser que isso seja um fator, né? Pode ser uma explicação, porque o que a gente tem aqui são os números, né? É um risco também não é tão alto, porque ele está próximo de 1, né? Aqui esse número está próximo de 1, mas atuou como fator de risco. Tinha que aplicar uma estatística aqui. Essa estatística ela ia dizer, tá? Por exemplo, intervalo de confiança, aí ela ia me dizer essa estatística ela ia me dizer se é significativa ou não essa diferença, tá? Mas, assim, o que aconteceu foi que mostrou aqui que é como se fosse um fator de risco, tá? Para a doença. Ok? Alguma dúvida aqui sobre essa questão? Sobre o risco? Tá? Então, eu poderia passar uma questão dessa para vocês, dizendo que o estudo é de prevalência. E aí, ao invés de ter risco relativo, vai ter razão de prevalência. Tá? Aí vocês poderiam, o mesmo raciocínio aqui, aplicar para prevalência. Tá? Então, vai cair uma questão dessa, tá? Nesse formato, assim, com texto, tá? Pode ser razão de prevalência ou risco relativo. Qual é a diferença entre os dois do cálculo? Aqui é prevalência, aqui é incidência. Como é que calcula? Igual. É exatamente igual. Faz a tabela, coloca a prevalência ou a incidência e compara uma com a outra. Tá ok? Então, vocês vão ter que pegar o texto, ler o texto, montar a tabela, calcular as medidas e depois achar o risco. Tá ok? Deu para entender? Essa é assim a questão. E é de marcar. Tu achou o risco, tu vai lá e marca a alternativa. Tá ok? Vocês têm alguma pergunta sobre essa parte aí? Tá tranquilo, né?
Olha só, vamos para uma parte teórica aqui. Primeira parte teórica é essa aqui, tá? Eu posso te perguntar assim, como calcula o coeficiente de incidência? Como calcula o coeficiente de prevalência? Aí tem lá um texto dizendo, olha, número de casos novos, número de casos existentes pela população, aí tu marca correto. Eu posso te perguntar o objetivo, o principal objetivo do estudo, de corte, né? Eu não vou perguntar aqui, caso controle, mas eu posso perguntar corte, transversal, a questão teórica, tá? Sobre corte, sobre transversal ou ecológico. Aí tu marca lá a correta. E também tem uma questão teórica, deixa eu ver uma parte em branco aqui, tem uma questão teórica que é sobre os níveis de prevenção. Tá? Aí pode ser primário, vocês lembram lá, secundário, terciário. Os níveis de prevenção. Aí eu coloco um exemplo. E aí eu pergunto para ti, olha, qual desses daqui, dos exemplos abaixo, é a prevenção primária? Ou a secundária? Ou a terciária? Entendeu? Aí tu vais ver lá pelo exemplo qual o nível de prevenção. Tá? Então, por exemplo, uma vacina, o uso do capacete, o uso da bota, da luva, da máscara, para evitar que tu pegue a doença, ou para evitar o acidente, é prevenção primária. Tá? Aí o que é uma prevenção secundária? Eu fazer o diagnóstico precoce, fazer o tratamento precoce, fazer uma intervenção, né, precoce, tanto na doença quanto numa incapacidade, para evitar a incapacidade, né, secundária. E o que é a terciária? A terciária é depois que a doença já se estabeleceu. Então, tu já tem uma sequela, né? Tu já tem uma incapacidade, aí eu vou evitar desdobramentos dessa incapacidade, né? O cara perde o movimento da perna, e aí ele fica ali, começa a ter bloqueio articular, começa a ter atrofia do membro, e aí tu começas a trabalhar isso para evitar o bloqueio, evitar a atrofia exacerbada, né? Começa a fazer a prevenção terciária, tá? Também entra aí emprego por reabilitado, entra também, tem lá aquela listinha, né? Tu aplicar, fazer condutas, né? Para recuperar a função do indivíduo. Depois que a doença passou por todas as etapas, ou ela está crônica, ou ela está com ela deixou uma sequela, né? Então, os pacientes de poliomielite, por exemplo, ficaram com uma sequela, né? No membro. E aí, tu não tem mais a doença, mas ficou a sequela física, né? Por causa da degeneração do nervo, né? E aí ficou a sequela, e aí tu tem que trabalhar, se tu atua lá no membro paralisado, tu tá fazendo prevenção terciária, tá? Então, mas assim, não é complexo, é bem simples isso aqui. A própria experiência de vida de vocês já dão para entender. Mas na aula também tu consegue ler e tirar as conclusões. Tá legal? Tá, então, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa sobre o trabalho, sobre a prova? A prova já é semana que vem, né? Sim, professor. Sim, professor. Tá, então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não, né, que já mais vai ficar gravada aí a aula. Mas, de qualquer forma, deixa eu só ver aqui. Deixa eu parar aqui a compartilhamento, tá? Eu vou parar também a gravação para não ficar muito grande o vídeo.